Minha rapaziada, agora é oficial. Daqui a pouco a temporada do Atlético tá começando. Menos de 24 horas pra gente ter boa parte do nosso time titular dentro de campo. E eu acho que vai ser um momento muito importante esse início de temporada, tanto na perspectiva do Campeonato Paranaense, nos momentos que o time principal estiver dentro de campo, mas também na perspectiva do início de Campeonato Brasileiro, pra gente botar alguns jogadores numa prateleira correta, né? Vocês que gostam da brincadeira das prateleiras, eu acho que muita gente ainda vai mudar de contexto dentro da hierarquia do elenco principal do Atlético. Acho que vai ter gente que vai subir de moral, vai subir de prateleira, vai ter gente que vai cair de prateleira, mas eu posso dizer algo para vocês, é que tem um jogador que eu acho extremamente subvalorizado, que nos momentos que consegue se mostrar útil, começa a se mostrar importante, começa a se mostrar, assim, influente, principalmente nos resultados do Atlético, a torcida começa a olhar para ele de uma forma diferente. Depois esquece, mas volta a olhar para ele de uma maneira que eu acho que no final das contas ele merece, tá? Eu acho que quando a gente fala do Julimar, acabando com o mistério do vídeo, a gente tá falando de um jogador que vem de duas temporadas muito positivas enquanto esteve em campo, né? Porque, óbvio, você tem a questão da lesão como um ponto de desequilíbrio, óbvio que você tem a questão da lesão como um ponto a ser abordado, mas se você for botar na ponta do lápis, em 2024 ficou um tempo fora também por opção do técnico Martin Varini, mas no começo do campeonato foi muito bem, na reta final do campeonato nos ajudou muito, já tinha sido naquela temporada o jogador que mais conquistou pontos pro Atlético através das suas participações diretas, né? Através dos gols, através das assistências, então naquele momento já estava muito claro o quão importante o Julimar já vinha sendo pro Atlético. E em 2025, quando volta de lesão, o Atlético que vem sofrendo desses retornos de lesão, de ligamento cruzado, o Julimar ele consegue voltar melhor, impactando muito a equipe em vários aspectos, entregando gols, entregando assistências, capacidade decisiva, mas é o primeiro ponto a ser levado em consideração. O Julimar de 2024 e o Julimar de 2025 são jogadores bem diferentes, tá? O Julimar de 2024 é um ponta. É um ponta do enfrentamento, é um ponta do um contra um, é um ponta que cria muita jogada nessa amplitude que se fala, né? Abrindo o campo, quase grudado na linha lateral. E era um jogador que tinha muita capacidade de levar vantagem nesse enfrentamento contra os adversários pelo fato de ser um jogador do um contra um muito forte. E da capacidade física muito forte. Quando o Julimar dava o tapa pro fundo ou pro meio, primeiro você tem uma imprevisibilidade natural ali. Pô, ele consegue levar perigo independente da opção que ele tomar, mas vai além, né? É um jogador que tem a capacidade física muito boa para quando escolhe qual lado e tentar se livrar da marcação, é muito difícil parar o Julimar. Então, eu tô muito curioso para entender a estrutura tática que o Atlético opta a partir dessa temporada para a gente entender se vai ser esse o posicionamento do Julimar, o Julimar versão 2024, ou o Julimar versão 2025, que aí eu acho que é um pouquinho diferente, principalmente no sentido de estar mais próximo do gol. O Julimar de 2025 é um segundo atacante. O Julimar de 2025 é o Robin do Viveiros, né? É o jogador que vai acompanhar o Viveiros, Viveiros com protagonismo maior, mas o Julimar sempre aproveitando os espaços que o Viveiros deixa, gerando espaços também para o Viveiros aproveitar, conseguindo acionar o Viveiros com poder de associação muito maior, com mais responsabilidade criativa, então deixa de ser só o jogador de força, mas passa a ser também o jogador de passe, passa a ser o jogador não de controle, mas de capacidade de transformar o mais coletivo possível as jogadas perto da área dos adversários, e eu acho que isso, por exemplo, transforma o Julimar numa condição mais próxima de ser um jogador decisivo, né? Transforma o Julimar numa condição mais próxima de ser um jogador desequilibrante através de ações que influenciam diretamente perto do gol, influenciam diretamente numa condição de finalizar ali. Então, na minha visão, o Julimar versão de 2025 é melhor do que a versão do Julimar de 2024. E aí você já tem o Julimar numa posição
de protagonismo em um clássico tão importante como esse primeiro clássico da temporada, né? Quando você não provavelmente não vai ter o Viveiros no time titular, ainda não tem essa confirmação, mas provavelmente não vai ter o Viveiros no time titular, você começa a olhar para o lado e você começa a procurar soluções. E ofensivamente, nesse último terço, apesar da expectativa muito grande no Bruninho, o Julimar ele surge como o principal jogador do Atlético nessa faixa de ataque. Vai ser o jogador que, por exemplo, num jogo de transição, vai ser acionado para correr e finalizar, já que o Renan tem uma característica um pouquinho diferente. O jogador para ser lançado na bola longa. O Julimar tem muita facilidade para dominar essa bola longa e aproveitar o duelo individual com o zagueiro adversário. O jogador que pode se aproximar do Renan para tentar conexões por ali. Jogador que pode aparecer como elemento surpresa na área a partir de jogadas de linha de fundo e cruzamento para trás. Então, o leque de situações que o Julimar ele ajuda o Atlético justifica muito essa posição de um certo protagonismo que hoje o Julimar tem à frente do Atlético, sabe? Então, tô muito curioso para saber o que vai ser essa temporada do Julimar, o que a gente vai realmente poder esperar do Julimar. Mas se eu pudesse cravar algo, com certeza vai ser um jogador que continua sendo muito importante para o Furacão. Lembrando, Julimar foi um jogador procurado pelo Internacional, foi um jogador procurado pelo Cruzeiro. Acho que fisicamente ele tem um perfil muito compatível a esse jogador moderno que a gente tem hoje no futebol mundial como um todo, que é aquele jogador que precisa ser fisicamente muito pronto, fisicamente muito competitivo. E o Julimar entrega, além disso, uma boa relação com a bola, uma boa relação técnica e, volto a dizer, um poder de decisão, sabe? Então, quando a gente entra num roteiro como esse, que é um roteiro de jogo, cara, é um sentimento que a qualquer momento o Julimar em uma bola pode tirar um coelho da cartola. É um coelho da cartola um pouquinho diferente do Bruninho, não necessariamente uma jogada extremamente plástica ou extremamente improvável, mas o Julimar encontrando soluções para tá batendo a gol, tá chutando, tá enfiando uma bola e criando uma situação perigosa. Então, o Furacão ele vai para um caminho que eu acho que vai ser mais uma temporada tendo o Julimar como um herói improvável, né? Um herói subestimado, um protagonista subestimado, mas um protagonista muito importante para o Furacão, um protagonista que realmente faz a diferença para o Atlético. Então, boto muita fé no Julimar, tenho muita expectativa de quanto o Julimar pode ajudar o Atlético. Eu tenho certeza que o Julimar vai ser uma peça ali que já nesse clássico vai nos ajudar bastante, seja como esse quase quarto homem de meio campo, seja como jogador de corredor, mas no final das contas a versatilidade do Julimar também transforma ele numa peça mais importante ainda para o Atlético, porque vai conseguindo se adaptar às demandas que os diferentes modelos de jogo do Atlético obrigam o Julimar a se adequar, podemos dizer assim. Valeu, pessoal. Tamo junto, Aras.